Passageiros que vão viajar e despachar as bagagens estão mais atentos depois do que ocorreu com as brasileiras presas na Alemanha por tráfico de drogas. Jeane Paolini e Kátia Bahia foram soltas nessa terça-feira, depois de passar mais de um mês presas. Elas tiveram as malas com as etiquetas trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No dia 5 de março, Jeane e Kátia saíram do aeroporto em Goiânia para a Alemanha. O voo tinha escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a troca da etiqueta nas malas das brasileiras por outras bagagens carregadas de drogas foi feita por um funcionário da companhia. Ao ver as imagens de segurança do aeroporto, os policiais estranharam o trajeto que as malas fizeram no aeroporto de Guarulhos, porque as bagagens não poderiam passar pela área do embarque doméstico. A Polícia Federal já provou que as brasileiras presas na Alemanha são inocentes. O caso levou a PF a deflagrar uma operação no início do mês para investigar funcionários terceirizados que trabalham pelas companhias aéreas nos aeroportos e que podem facilitar o transporte de drogas do Brasil para o exterior. 6 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada. Na última sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou sobre o caso das brasileiras e falou da necessidade de uma comunicação direta do Ministério Público com autoridades de outros países, para que não ocorram mais prisões injustas em razão de crimes cometidos nos aeroportos brasileiros. Os brasileiros são presos, humilhados, submetidos em outras nações, em outros países, por crimes cometidos nos aeroportos brasileiros. Então, se nós estivéssemos já integrando a Eurojust, eu creio que a mera comunicação nossa do Ministério Público brasileiro com a Eurojust e o Ministério Público alemão já poderia ter superado esse assunto. Por causa da repercussão das prisões das brasileiras, muita gente agora está atento na hora de despachar a mala. É bem preocupante, porque até fiquei com dó delas, porque elas não tinham culpa de nada, né? E quando chegaram lá, tiveram que passar por toda essa situação. Então, faz a gente refletir mesmo antes de viajar, né? Na nossa segurança, na segurança das nossas coisas. A gente fica mais cuidadoso, tanto que eu ia botar ela de mão, mas lá em Recife disseram que tinha que despachar, então a gente ficou no meio. Mas como eu botei o cadeado, tem um cadeado, então o risco diminuiu, mas risco tem, né, de trocar a mala. Dá vontade de levar tudo na mão agora, porque a gente fica realmente com muito medo, assustado com esse caso, né? E para repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota agora com o advogado criminal, que é mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Cristiano Marona. Doutor Cristiano, que também é autor do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, e diretor do plataforma justa.org.br. Seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigada pela sua participação em primeiro lugar, doutor. Muito boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui com você e com quem nos assiste. Prazer é todo nosso e falar sobre esse assunto que é de uma complexidade, né? Envolve, aí tem peculiaridades nesse caso e uma rede, né? Para quem cabe uma possível indenização, por exemplo, doutor, porque nós temos aí o aeroporto, a companhia aérea, funcionários terceirizados. Se essas mulheres entrarem na justiça com o pedido de indenização, quem é que vai responder solidariamente aí? Pois é, o caso ele apresenta peculiaridades porque ele envolve 2 jurisdições distintas, cada uma delas com seu próprio ordenamento jurídico, com as suas peculiaridades, né? Então, pensando em responsabilidade civil, eu acredito que as brasileiras que foram injustamente presas na Alemanha, elas têm direito à indenização no Brasil, em face do aeroporto e das companhias aéreas, e também é possível imaginar um pedido de indenização endereçado ao Estado alemão em função da demora na soltura das 2 brasileiras, né? É preciso lembrar que esse episódio ele ensejou uma investigação que foi realizada pela Polícia Federal e que comprovou que as brasileiras eram inocentes, comprovou que havia
pessoas dentro do aeroporto que alteraram, tiraram a etiqueta das malas, foram responsáveis pelo traslado das drogas, e a Polícia Federal, inclusive, prendeu, fez uma operação recentemente, e 6 pessoas foram presas, né, aqui no Brasil, por conta do envolvimento nesse suposto esquema. Esse material foi enviado para a Alemanha em 5 e 6 de abril. As autoridades alemãs, elas exigiram a íntegra de toda a investigação, não aceitaram apenas parte do material probatório, mas demoraram mais 5 dias para libertar essas brasileiras. É bem verdade que nesse entretempo houve, parece um feriado, mas de qualquer modo, pelo menos em tese, me parece possível imaginar um pedido indenizatório em face do Estado alemão pelo tempo excessivo que essas brasileiras ficaram presas, mesmo após a remessa de documentos que comprovavam a inocência dessas 2 brasileiras. Doutor Cristiano, se o Brasil tivesse um acordo bilateral com o país, que não é o caso que agora a gente se refere, seria mais rápido a tramitação? Porque elas ficaram presas mais de um mês. Sem dúvida. Eu estava verificando aqui, em 2011, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma minuta de tratado bilateral de cooperação em matéria penal entre Brasil e Alemanha. Mas me parece que esse tratado ele não foi aprovado ainda pelo plenário do Congresso. Há também, a matéria mostrou, né, o Procurador-Geral da República defendendo o ingresso do Brasil no Eurojust, que é a agência da União Europeia para a cooperação em justiça criminal, que permite às autoridades brasileiras, com atuação na persecução criminal, ter acesso a bancos de dados mantidos pela União Europeia, nesse esforço conjunto de combate aos crimes transnacionais, né? Eu entendo que, nesse caso específico, o grande problema tem a ver com o estándar probatório adequado para o crime de tráfico de drogas, né? Definir esse estándar probatório e, em especial, validar rapidamente provas da inocência para evitar falsas acusações seria o melhor caminho. Pegando agora a deixa do senhor aqui, lá no início eu brinquei, olha, agora dá vontade de viajar só com a mala ali, né, pertinho, sem despachar mais bagagem mesmo em viagem ao exterior. Mas às vezes a companhia aérea acaba ali quase que obrigando o passageiro a despachar a bagagem, porque agora com a cobrança da bagagem não tem espaço suficiente para todo mundo, né? Quais são os cuidados que esse consumidor deve ter? Como recolher? Quais os materiais para uma possível probatórios, né, para um caso como esse que nós vimos? Pois Rafaela, hoje o passageiro de avião ele tem que tomar certas cautelas, né? Existe essa preocupação com o limite de peso máximo na cabine, e aí, por uma questão de segurança, muitas vezes a pessoa que está portando uma mala de mão é obrigada a despachar a mala. Nesse caso, o mais recomendável é ter à mão um cadeado para que você possa, digamos assim, reduzir o risco de haver qualquer tipo de troca, de atividade ilícita, por exemplo, colocar uma substância proscrita, né? Fotografar também é uma boa, doutor, porque já tivemos um caso de um homem, um aposentado também, um senhor que ficou preso por um tempo. Então eu penso aqui, fotografar com um bilhete lá, o horário, enfim, também é uma boa prova? Sem dúvida. O passageiro ele tem que pensar numa espécie de produção antecipada de provas, né? Então, fotografar a mala etiquetada após justamente o despacho para garantir que você tenha uma comprovação de qual é a cor da sua mala e de como ela foi etiquetada é também uma medida que pode ajudar numa situação como essa, né? A grande questão é que a gente nunca imagina que uma situação como essa pode acontecer com a gente, né? Infelizmente, esse caso mostra que isso é mais comum do que a gente imagina.
Nossa, que susto, né? Já fica aí a lição e a gente redobrar a atenção. Doutor Cristiano Marona, muito obrigada pela sua participação conosco. O assunto rende aqui, ó, várias perguntas que eu não consegui fazer, mas fica para a próxima, viu? Boa tarde para o senhor, muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela, muito boa tarde.